Vamos lá, vamos começar. Bom dia a todos, são 7h30, né? Hoje a nossa aula é sobre atos e negócios jurídicos processuais e as nulidades. Então, é uma aula que a gente vai falar também da preclusão. Vamos começar aqui tratando da questão dos atos mesmo e a diferença entre os negócios jurídicos. Eu vou tentar colocar de uma forma mais ampla para ficar melhor. Vamos ver se vai dar certo. Parece que sim, parece que deu certo, sim. Bom, então vamos lá, vamos começar. Opa, aí não passa. Não, passou. Bom, atos jurídicos processuais, como a gente mesmo está aí vendo, né, tem duas formas da gente pensar, dois tipos, né, pensar dos atos jurídicos processuais. A gente pode pensar de uma forma ampla, como se fosse fazendo uma comparação com a relação de trabalho, né, e a relação de emprego. Então, o ato jurídico em sentido amplo é o ato que corresponde à manifestação da vontade humana e que gera efeitos jurídicos no processo. Então, o ato aqui que nos interessa na disciplina de processo do trabalho é aquele que vai causar efeito dentro do processo, não é o ato que, quer dizer, ou seja, até o ato que é feito fora do processo, ele vai poder gerar até mesmo um processo judicial pelo fato de ser um ato que gera efeitos jurídicos. Mas aqui no processo é o ato que vai gerar efeitos dentro do processo, como então aquilo que nos interessa nesse momento para o nosso estudo, né? Ele pode ser dividido em sentido estrito e o negócio jurídico, que são espécies, então, desse ato jurídico processual em sentido amplo. Nós vamos tratar do negócio jurídico processual hoje, porque há muita controvérsia em relação à sua aplicabilidade no processo de trabalho, inclusive, né? Então, assim aí, olha, vamos ver aqui, né? O ato jurídico processual em sentido estrito refere-se a, então, à manifestação de vontade, então, é uma manifestação de vontade, cujos efeitos já vêm regulados na lei. Então, a lei prevê, de forma exaustiva, todos os efeitos do ato, não havendo espaço para que as partes modifiquem os efeitos. Então, nós temos aqui um ato, que é um ato processual, novamente, e que os efeitos desse ato eles já estão, então, regulados na lei, e então a gente já tem uma espécie de uma causa e efeito, ou seja, aquilo já tem um efeito jurídico já previsto dentro da lei. O negócio jurídico, por seu turno, ele é uma manifestação de vontade, então a gente está no campo da manifestação de vontade, com previsão ou não do ato como é que chama, do efeito jurídico específico, mas as partes podem definir os seus efeitos e o seu alcance. Vamos pensar aqui. Isso é uma novidade do Código de Processo Civil de 2015, porque você não tinha, nem era muito discutido, né, dentro da disciplina de processo, essa possibilidade de você abrir um espaço dentro do processo para que as partes possam estabelecer algumas regras, algumas condições, né, elas mesmas, por elas mesmas. Então, isso é analisado pela teoria processual como sendo esse sentido consensual que veio muito com o CPC de 2015. Então, vem a conciliação, vem a mediação, vem a negociação processual, vem a possibilidade de você estabelecer como critério de solução do conflito, seja, inclusive, antes da própria existência do conflito, você pensar numa arbitragem, né? Então, quer dizer, você estabelecer formas para além do Poder Judiciário, e não apenas para além do Poder Judiciário, mas também dentro do Poder Judiciário. Então, esse sentido consensual, vamos dizer assim, né, de ser possível acordar algumas coisas que não fica fechado dentro de somente dos atos jurídicos processuais em sentido estrito, em que você tem já um efeito jurídico imediato, você então cria essa possibilidade das partes estabelecerem
os efeitos, como que aquele trecho do processo, ou como aquela parte que é possível a negociação, ela se dá, ela se dê, ela ocorra, e o juiz fica, então, de uma certa forma, como espectador dessa negociação. Mas aí a gente coloca uma questão, que é um espectador que, entretanto, ele é um espectador que tem possibilidade de alterar essas regras, caso elas sejam contra a lei, caso elas criem uma condição extremamente gravosa em relação a uma das partes, mas se você tem advogados, se tem parte capaz, se você tem um conflito que é possível a conciliação, por que não admitir também uma negociação processual? Então, eu acho que isso é uma forma inequívoca do CPC dizer, olha, vamos participar não apenas no contraditório, na formação do provimento, né, por meio da participação no processo, mas também dentro do processo, se como é que chama, se os termos da lei ou a forma como a lei prevê aqueles atos ou aquele espaço dentro, eu gosto de chamar muito de espaço porque a sensação que eu tenho é que as partes então criam ali um processo delas, né, um negócio delas, mas é uma espécie de um processo delas. E com isso você vê claramente que é uma modificação, né, muito forte dentro do processo civil, não tanto no processo de trabalho, mas no processo civil, né, ela é inequivocamente um sentido diferente para o processo. É possível que todos os advogados ou todas as partes utilizem desse elemento processual, dessa previsão legal? Não, eu acho que você tem que estar entre advogados muito conscientes ou muito estudiosos do processo e sabendo efetivamente de onde querem chegar e o motivo daquele estabelecimento, daquele trecho, daquele pedaço negociado do processo, para que a gente possa realmente ter essa negociação, né? Tá no artigo 190 do CPC, é uma previsão abrangente, essa possibilidade da negociação processual, então eles vão estabelecer também efeitos e o alcance, por isso que eu digo que eles não vão poder estabelecer a forma que o juiz vai julgar, porque a forma da sentença, o que tem que ter dentro de uma sentença, por exemplo, já está estabelecido a lei, e aí a gente entra dentro do ato processual em sentido estrito, porque você tem uma manifestação que já tem a previsão na lei. A partir do momento que você tem um processo, você tem o contraditório, você tem a formação da lide de contestação, e com isso você tem lá na frente uma sentença que é prevista. Então, esse ato do juiz, que inclusive não é nem das partes, isso não pode ser transacionado e não é cabível a possibilidade de uma negociação processual. Mas naquilo em que por exemplo, a produção da prova, né, uma questão que diga respeito uma perícia, o tempo, onde que vai ser ouvida uma determinada testemunha, ainda que não esteja prevista daquela forma dentro do Código de Processo Civil, isso tudo é possível de haver a negociação processual, porque é uma forma abrangente prevista no artigo 190 do Código de Processo Civil. Então, se a gente olhar aqui, né, o dispositivo legal, e eu acho que é importante a gente tratar aqui no caso da lei, a gente vê, né, que versando o processo sobre direitos que admitam a autocomposição. Então, é aquilo que eu disse, se admite-se a autocomposição naquele processo, então, diz o artigo 190 que é lícito as partes plenamente capazes, então, mais um outro requisito, estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Então, isso pode ser feito de uma forma antecipada, né? Quer dizer, então, aí que eu estou dizendo, a questão, por exemplo, da arbitragem mesmo, ela poderia estar numa
num estabelecimento, ela poderia não, ela entra, né, num estabelecimento anterior, e aí dentro do processo, pode ser que seja necessário você ter um árbitro para arbitrar, vamos supor, valores, alguma coisa assim, né? Então, você pode, nesse caso, imaginar que esse procedimento da prova, ele possa ser estabelecido pelas partes, e com isso, então, a gente tem, né, sinceramente, eu acho esse 190 extremamente interessante. Até escrevi com um aluno sobre isso, né, que é o Igor, a gente já escreveu sobre isso, porque mesmo no processo do trabalho, a gente tem uma visão muito positiva em relação a esse dispositivo, né? E aí diz o parágrafo único, de ofício ou a requerimento, o juiz controlará, aí que é aquilo que eu estava dizendo, né, do controle que o juiz vai sempre realizar, não tem como, ele é a pessoa que a pessoa, o Estado, né, o Estado juiz, em que vai controlar a validade, aquilo que não pode ser transacionado, e inclusive a validade das convenções que estão previstas nesse artigo 190 do Código de Processo Civil, né? E ele só vai poder recusar a aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Então, percebam que é um controle que vai ter a ver, inclusive, com a questão da validade, né? Que a gente voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar o slide aqui. Não, eu não consigo voltar. Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar aqui, tá? Aqui. Vou voltar aqui e colocar para vocês verem aqui a questão do artigo 190 aqui, ó. Quer ver, ó? Como que é a validade? Espera aí, só um minutinho. Manifestação da vontade humana que define o seu alcance, e essa cláusula geral positivada, na realidade, ela tem a ver com direitos, então era esse 190 mesmo, direitos que têm a ver com processo que admite a autocomposição, deixa eu colocar aqui, ó, partes plenamente capazes. Era isso que eu queria salientar para vocês, né? Então, essa manifesta situação de vulnerabilidade, ela tem a ver com partes plenamente capazes. Por quê? Às vezes, e aí é que é talvez a questão mais forte no processo do trabalho da discussão em relação ao cabimento da negociação processual, é que a situação de vulnerabilidade, ela é uma situação em que a gente vê muito, muito fortemente no processo. Aquela situação em que a parte, ela tem uma necessidade, uma premência, às vezes até de sobrevivência, e com isso, então, como é que a gente pode falar em parte plenamente capaz? Porque se a gente vai discutir no Código Civil, os elementos da transação, e que a gente vai, então, ainda lá no Código Civil, a gente vai imaginar que a pessoa plenamente capaz, ela não pode estar premida por algo que na verdade, conspire contra a sua liberdade de realizar aquela transação, então, com isso, a gente tem efetivamente algo que pode macular, não estou dizendo que macula, mas ele pode macular aquele negócio processual. Imaginem, no processo do trabalho, a gente tem, por exemplo, o procedimento sumaríssimo, que é aquele que geralmente o juiz respeita a audiência una, né? Então, no procedimento sumaríssimo, alguém que estabelece um negócio processual em que o processo só vai ser julgado daqui a um ano e que não tem nenhuma previsão obrigatória de tentativa de conciliação nas partes, no meio do caminho, né, nesse ano, e a gente, então,
vai e valida isso dentro do processo, sendo que o sumaríssimo, a gente vai ver o sumaríssimo mais especificamente daqui a um tempo, uma ou duas aulas, a gente vê que é uma cláusula abusiva, que a pessoa só pode ter aceitado isso com uma manifestação de vontade viciada, por algum motivo. Pode ser uma promessa de uma nova contratação, pode ser uma questão que esteja fora que chama do processo, mas ela está dentro da lide sociológica. Ontem, por exemplo, né, eu vi os alunos apresentaram na Semana do Conhecimento o DAJ. A DAJ, aliás, eu sou da época que chamava de UDAJ. Então, o Raya, ele estava contando de um caso que veio pelo projeto Direito Vivo do DAJ, que era uma pessoa que foi lá para entender o porquê que ela estava, o nome dela estava como MEI, e, na verdade, ela não tinha aberto, e a Receita estava cobrando dela um valor alto, porque ela não tinha pago alguns impostos, porque ela era MEI e não sei o quê, papapá. E aí, então, a pesquisa que eles fizeram, descobriram que aquela pessoa, na realidade, ela estava solicitando a assinatura da carteira de trabalho, que a gente sabe que a carteira de trabalho ela tem que ser assinada e, no máximo, 48 horas depois do trabalho iniciado. E quando ele ficou insistindo para que a carteira fosse assinada, o empregador, na verdade, parece que um lava-jato, olha a coincidência, né? Aí o empregador pegou os documentos dele, foi com ele num lugar, e ele, leigo, né, vulnerável no sentido do entendimento de regras desse mundo jurídico, né, que é o nosso mundo, e ele, então, fez um certificado eletrônico em nome desse rapaz, e ele, então, se tornou MEI, e o cara saiu abrindo 4 empresas em nome dele, quer dizer, usou o rapaz como laranja, além de não assinar a carteira, ele fez essa utilização errônea dos documentos daquela outra pessoa, e aí, então, eles falaram que daquela retificação, daquele entendimento sobre o que era aquilo que a Receita estava atrás dessa pessoa, descobriu-se que ele tinha se tornado laranja em 4 empresas, e ainda, inclusive, não tinha recebido os direitos trabalhistas, porque ele nada mais era do que um lavador de carro, né? Então, é uma coisa assim, que uma pessoa dessa é uma situação em vulnerabilidade, uma vulnerabilidade da compreensão jurídica, sabe? E eu não sei se vocês viram aquele filme do Marte 1, e aquela parte me tocou demais, que é quando o pai da menina, ele vira e fala assim para ela, que fulano está com esse problema, assim, e ela, estudante de direito, né, já nesse mundo jurídico nosso aqui, ela vira e fala assim, não, isso é muito simples, isso aqui é só fazer um e-mail com esses documentos, não sei o quê. Aí o pai fala assim para ela, mas essas coisas de letras, para nós é muito difícil. Quer dizer, ele chamou de letras, mas é essa coisa de entender, né, o que é que está escrito, o que está realmente sendo negociado. Então, o juiz, ele, ainda que se admita, que venha a ser um juiz que admite uma negociação processual dentro de um processo do trabalho, ele tem que estar muito atenta se essa pessoa esse rapaz é plenamente capaz, ele tem mais de 21 anos, ele não tem nenhum tipo de incapacidade do Código Civil, mas ele tem uma manifestação de vulnerabilidade, e a gente pode, inclusive, trabalhar com um conceito ou uma ideia de que existe uma vulnerabilidade, de uma compreensão desse universo jurídico. Então, eu acho que isso é uma coisa que, principalmente dentro do processo, e, quer dizer, no ius postulante a gente não admitiria, lógico, mas dentro de uma situação processual, a gente tem que estar atento se aquele advogado que está fazendo aquela negociação, se ele realmente está levando, e aí eu acho que é o mesmo controle que o juiz faz no caso da conciliação, e isso também ontem foi discutido lá com o pessoal que estava apresentando os projetos de extensão, é que
mediação e essa conciliação, que às vezes é feita até mesmo lá dentro da DAJ, a gente tem que estar sempre atento se não tem algo passando em que está sendo um motivo de afastamento que chama do direito positivo, que é o direito que às vezes garante direitos a outra pessoa, e com isso está sendo feita uma fraude, às vezes uma fraude ou uma situação de utilização da vulnerabilidade como uma forma de prejudicar uma parte e com a chancela do juiz. Isso, então, tem que ter muito cuidado, o advogado tem que ter cuidado e o juiz mais ainda, porque é ele que representa ali o Estado juiz, que deve ter esse cuidado com o que está sendo feito naquele espaço, que é um espaço de controle, sim, judicial, jurisdicional. Então, assim, admite-se a negociação, ótimo, não tem problema nenhum, mas vamos imaginar que essa negociação tem que estar sempre passando por uma análise de crivo da existência ou não de vulnerabilidade e, claro, obviamente, da capacidade para poder estabelecer como é que chama? Contratar um advogado e esse advogado estabelecer regras que sejam regras admitidas para as duas partes, que não sejam algo que seja gravoso ou que imponha uma vulnerabilidade ainda maior àquele que já é, entre aspas, vulnerável no espaço extraprocessual. Bom, uma outra hipótese, né, que também a gente vê no Código de Processo Civil é a calendarização processual, que é uma forma de negociação processual típica, e essa também está prevista no Código de Processo Civil, né, que, de comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. É possível admitir negócios jurídicos em outros tipos de processos e procedimentos. Então, olha, para vocês verem, eu trouxe aqui, né, esse enunciado 113 dessas jornadas, né, as disposições previstas nos artigos 190 e 191 do Código de Processo Civil poderão ser aplicadas no procedimento de recuperação judicial. E essas disposições também do 190 e do 191 poderão aplicar-se a procedimentos previstos nas leis que tratam dos juizados especiais, acho que ficou no outro, né? Desde que, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, porque eu quero voltar aqui nesse artigo aqui, não, na calendarização, que é esse outro aqui, que é a questão da participação do juiz. Nesse caso aqui, sinceramente, eu acho completamente aplicável ao processo do trabalho. E, aliás, a gente, com nome, nominado ou não nominado, isso já acontece. Então, por exemplo, nos casos do procedimento sumaríssimo, vai ser mais difícil você justificar uma calendarização processual. Por quê? Porque o procedimento sumaríssimo, ele tem prazos muito curtos e muito específicos dentro do processo. Mas, mesmo assim, se o juiz justificar, ou seja, com uma justificação judicial que, naquele caso concreto, admite por causa disso, disso, disso e disso, e eu tenho atas e atas de procedimento sumaríssimo explicando por quê que o procedimento não estava sendo julgado, o processo, perdão, não estava sendo julgado naquele prazo estabelecido pela lei, porque tinha acontecido isso assim, porque tinha uma perícia e o perito tinha pedido um prazo superior, porque a questão tinha sido controvertida, se tornado controvertida numa perícia geral de acidente, por exemplo, um acidente de trabalho típico, mas que não gerou uma incapacidade total, mas uma incapacidade parcial e que necessitou da nomeação de um perito mais específico. Então, sempre eu fazia uma justificação do motivo do descumprimento do prazo, e aí o que tinha ocorrido com esse descumprimento do prazo? Tinha ocorrido uma calendarização, a gente tinha estabelecido, por exemplo, que ia se realizar uma outra perícia, então aí nós tínhamos aqui uma justificativa de uma produção de prova que está dentro do processo, mas que a gente tinha também a possibilidade de você estabelecer
a realização de uma nova prova, e nessa nova prova você estabelecia os prazos. Então, isso era uma coisa que eu sempre colocava em ata, que era a questão do prazo processual. Então, o perito iria fazer... Oh, gente, desculpa. O perito iria fazer... Ai, meu Deus do céu, agora como é que eu faço para tirar essas notícias do UOL aqui? Ai, meu Deus. Pronto. Então, eu sempre colocava na ata que a perícia ia ser realizada. Aliás, vamos imaginar aqui que a gente tem a primeira perícia. Eu colocava no prazo, qual que era o prazo para quesitos, colocava o prazo da perícia, sempre respeitando ali 24 horas, 48 horas, para não haver superposição de prazos. Aí depois eu já estabelecia o prazo para manifestação das partes, tudo, gente, com o calendário na mão. Pegava o calendário do tribunal e ia de tanto a tanto, e aí o que acontecia? Às vezes, caía antes de um feriado, aí o advogado que estava ali acompanhando, ele falou: doutora, põe isso para a gente depois do feriado, isso aqui é complicado. Aí, não, ok. Então, quer dizer, o que você estava fazendo ali? Você estava calendarizando, nada mais do que isso. E aí o estabelecimento dos prazos na ata é uma coisa que é muito... pode dar um mini trabalho ali para o juiz, pode gerar essa necessidade de uma negociação ali com as partes, o que para mim nunca foi um problema, no sentido de que você tinha essa capacidade de negociar com a parte o que vem pela frente. Na verdade, ela se compromete a realizar, ao invés da gente colocar assim, prazo perícia, prazo para quesitos em 5 dias, perícia em tantos dias, porque nesses prazos disso e daquilo, você abria prazo, abria possibilidade de você ter uma discussão processual à toa. Então, se você já estabelecia ali na ata, prazo de tanto a tanto, perícia de tanto a tanto, quando você nomeava o perito, ele já sabia qual era o prazo para ele entregar, entende? Então, muitas vezes, quando era uma perícia mais complicada, eu pedia à secretaria que ligasse para o perito, perguntasse se ele tinha esse período, dava para ele fazer a perícia, explicava mais ou menos, ou seja, pensar o futuro do processo, daquele processo ali, o mais fechadinho, formatadinho possível, para evitar incidentes desnecessários. Essa negociação e essa calendarização, quer dizer, com a participação do juiz, então, isso é uma jogada, uma possibilidade muito importante de você tratar as partes realmente de forma capaz, né? O advogado sendo efetivamente indispensável, né? A administração da justiça ali, né, dentro daquele caso concreto, a parte percebendo que o juiz estava ali tentando atender, colocar prazo da melhor forma, tudo claro, ele sai com aquela ata ali, ou ele imprime agora, né, no PJE, antigamente ele saía com uma cópia, ele imprime aquilo como é que chama, no PJE, e ele tem, às vezes até o advogado pedia para imprimir, a gente imprimia uma ata para o reclamante levar para casa, isso tudo, gente, é de um simbolismo que vocês não podem imaginar. Pode parecer que é uma bobagem, né? Tá tudo no PJE, ninguém imprime nada, etc. Tá, ok. Mas eu acho que são os simbolismos que vai se perdendo, e depois vai se perdendo também esses compromissos, né? Esses arranjos e essas costuras em rede, porque o processo, gente, é uma sucessão de atos, é uma rede de atos, ninguém nunca está falando sobre isso, mas é uma rede de atos, e uma rede de pessoas que atuam nele. Então, quanto mais a gente costurar isso de uma forma de respeito a que isso vá se levar para frente de uma forma sem incidente, tanto melhor. Quanto mais tranquilo, está tudo lá na ata. Doutor, o senhor assinou essa ata. O senhor viu aqui, ó, nós fizemos esse prazo na frente do senhor. O senhor não falou nada, gente, eu dei possibilidade de participação, né? Então, por exemplo, o prazo, né? O advogado está ali, o juiz dá o prazo de 5 dias para manifestação de defesa. Uma defesa de 200 laudas, gente, vocês acham que 5 dias é um prazo razoável? Não é. O advogado, então, tem que virar e dizer: olha, doutora, peraí, a senhora está marcando essa audiência para dezembro. O que custa me dar 10, 20 dias para falar dessa defesa? O que custa efetivamente, se, por exemplo, não vai haver nenhum tipo de como é que chama,
de nada, não vai atrapalhar a perícia, né? E ainda que tenha uma perícia, a manifestação da defesa, ela em 20 dias, ela, na verdade, são aqueles atos ali como é que chama, de apresentação de quesitos, de nomeação de assistente técnico, né? Então, esse prazo é um prazo razoável e é um prazo que a secretaria vai estar fazendo ali alguma coisa e também não vai, como é que chama, fazer nenhum prejuízo, porque às vezes a manifestação de defesa ali, ela às vezes está ligada à perícia, ok, mas o perito não olha a manifestação de defesa. O perito ele vai olhar os quesitos, ele é um técnico. Quem vai olhar a manifestação sobre defesa e documentos é, na verdade, o juiz, se ele tiver que julgar, porque pode ser que as partes conciliem. Então, a gente sabe que sempre pensar esses atos ou essa possibilidade do processo ser realmente participado de uma forma, assim, natural. Eu, sinceramente, eu não tenho nenhum tipo de problema no processo, no tribunal, há umas amarras maiores, porque você tem prazo, você tem cumprimento de meta, né? Então, por exemplo, está lá o presidente mandando ofício para a gente, que a meta, número tal, é julgar o maior número de processos, aquela coisa que a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Então, assim, se você tem um gabinete enxuto, ou se você tem meta, se você quer selo diamante, é aquela coisa toda que sai um pouco fora e que a gente às vezes esquece de quando você está falando de calendarização processual, por exemplo, se eu estabelecer, às vezes a gente envia o processo para o Sejusc, né? Esse processo para o Sejusc que foi enviado e que entrou esse ano, e ele, por exemplo, se ele não for resolvido esse ano, ele vai gerar um problema lá na minha meta lá de cumprir mais processos do que, como é que chama, do que os devidos. Acho que tem uma pergunta da Isadora, é isso mesmo, Isadora? Pode falar. Isadora, não estou te escutando. Eu vou perguntar para ela no chat, professora, porque parece que ela está com alguma falha no áudio. Então pede para ela escrever no chat, e aí você como é que chama? Me fala se ela realmente não conseguir, aí você me fala qual que é a pergunta dela, tá? Mas assim, Sim, parece que agora o áudio dela carregou. Isadora, você tem alguma dúvida específica? Porque tá fechado o áudio dela, olha aí para você ver. Ela tem que abrir o áudio para ela conseguir falar. Eu não sei se a gente consegue abrir, ou o Wilson consegue? Não, a gente só consegue desativar. Pedir para ativar o som. Pedi aqui, mas eu não estou conseguindo que ela veja isso. Bom, ela pode fazer a pergunta no chat, ou quando ela conseguir restabelecer o Não áudio. foi nada, não. Ela pediu desculpas aqui. Talvez às vezes ela apertou a mão sem querer, né? Mas não tem problema, não. Então, gente, essa calendarização, ela é importantíssima. Eu acho que a gente tem que trabalhar mais com ela. Eu acho que é uma forma de contraditório, tá? Eu acho que é uma forma de contraditório. Eu acho que não tem nenhum motivo da gente seguir a regrinha basicona do processo. A gente pode até ter uma regrinha, por exemplo, a perícia ela não pode ser, ela deve ser em média de 10 a 15 dias. O juiz pode trabalhar com esse prazo, que é um prazo, por exemplo, razoável para a perícia de insalubridade. A gente trabalha com prazo, por exemplo, o ato de manifestação contra a perícia de 5 dias, mas aí é a questão da razoabilidade, gente. Se é uma perícia complexa, se é uma perícia que as duas partes têm assistência técnico, que é uma questão controvertida, por exemplo, de doença mental, lá na primeira turma, a gente tem muita discussão, e a gente tem discussão, por exemplo, sobre a questão da doença, como é que chama? Degenerativa. Então, é cada caso. Às vezes, a doença degenerativa, as condições de trabalho geram o dever de indenizar, e às vezes ela é degenerativa. Entende? Então, são questões que, por exemplo, as partes, para elas influenciarem na formação do provimento,
elas às vezes precisam de um prazo maior do que aquele que a gente trabalha em regra, 5 dias, então às vezes precisa de 10 dias. Agora, se você tem uma defesa de 3 laudas, você tem meia dúzia de documentos, você vai dar 10 dias para quê? Né? Então, assim, se é uma perícia de salubridade, que é ali numa empresa que tem como é que chama? O programa de, como é que chama? Em relação a acidente de trabalho, foi feita uma análise dos lugares em que tem insalubridade ou que não tem insalubridade, que é uma coisa simples. Você não tem sentido de você aumentar o prazo do processo se aquilo não justifica. Entende? Então, eu acho que isso é uma coisa que está dentro da possibilidade de calendarização ou de cumprimento do prazo que a lei estabelece. Mas aí eu digo que, se no sumaríssimo você tem menos possibilidade de calendarização, não significa que no sumaríssimo ela não possa ocorrer. A mim não me parece, tá? Então, vamos lá para esse enunciado 113, né? Que esse procedimento pode ser aplicado na recuperação judicial, sem dúvida nenhuma. E isso, gente, vai impactar na fase de execução, entendeu? Porque uma empresa em recuperação judicial, ela, na verdade, ela é uma empresa que, quando você vai iniciar e quando você vai movimentar a fase de execução em relação a uma empresa de recuperação judicial, ela é uma execução diferenciada, porque tem, inclusive, questões de competência, a falência também é a mesma coisa, entendeu? A execução de empresa que está em estado falimentar ou que já foi decretada a falência, né, e tem quadro de credores e que o credor tem que habilitar lá, não pode ser tocada na Justiça do Trabalho. Então, aí já não é nem mais uma questão de calendarização, nem de negociação processual, é uma questão realmente de regra de competência, e que esse juízo falimentar, ele atrai tudo para dentro do seu juízo, né? Do juízo universal, que, aliás, é o nome que é utilizado. Então, aí não cabe a Justiça do Trabalho tocar uma execução, sendo que a empresa já foi, ou está no estado falimentar, ou já foi decretada a sua falência. Então, nesse caso aí já é o juiz de lá, né? Infelizmente, a empresa faliu, né? Não é uma coisa que a gente deseja, sinceramente, eu não desejo, né? Com a minha experiência que eu tenho em questões que, na realidade, são empregados e empregadores, a gente vê, já contei para vocês alguns casos, né? De pessoas que faliram ou que estiveram em situação que antes estavam numa situação de conforto, uma empresa ativa e, como é que chama, cumpridora de seus deveres, né, e tudo direitinho, tudo bacana, e depois ela, na fase de execução, você ter outra realidade completamente diferente. Eu acho que, à medida em que vocês vão ficando mais experientes, né, no processo, ou mesmo vão tendo mais tempo de profissão, vocês verão que isso, até mesmo para os seus contratos de honorários que vocês vão fazer, né? Às vezes vocês vão dar sorte que aquela empresa vai ter uma rigidez econômica, porque tem muitas vezes que é sorte, gente. Eu acho que tem coisa que alguém imaginou essa pandemia, né? Como é que você vai imaginar? Se você, né, pensar bem, é uma coisa assim que ninguém imaginava que isso fosse acontecer. Então, assim, se você tem isso no horizonte, muitas vezes aquele acordo na fase de conhecimento é muito melhor do que você levar algo para a fase de execução, que você pode ter, na verdade, uma empresa em estado falimentar ou falida. E aí o empregado vai mesmo lá para o quadro geral de credores, tudo bem que ele vai ser um dos credores primeiros, né, privilegiados, mas mesmo assim, dependendo da situação, não vai receber. Então, credor cível, então, gente, nossa senhora, eu conto esse caso sempre, porque é uma coisa que eu levei na minha vida e eu acho que tipo assim, eu acho que essa coisa minha da conciliação mesmo e de não saber o lado do amanhã, foi um caso que eu tive pessoal, né? Eu comprei um apartamento há muitos anos atrás, de uma empresa que era, assim, ela dominava Belo Horizonte,
E aí, de uma hora para outra, pá, parece que teve um crime falimentar, porque um dos sócios principais levou o dinheiro para fora, etc. Isso não interessa aqui. Mas, então, foi decretada a falência, e, na época, algumas pessoas de empreendimentos que estavam bem próximos de terminar, eles fizeram, né, eles procuraram essas pessoas e ofereceram que se fizesse um conjunto de pessoas e terminasse o apartamento, ou se não, recebesse, acho que 50% do valor que tinha sido pago. Aí eu, não vou aceitar isso e tá. E aí hoje eu sou lá uma feliz credora que nunca vou receber. Estou lá no quadro, vocês imaginam, empregado na frente, credor privilegiado, previdenciário, acidente de trabalho, e por aí vai. Então, quer dizer, credor cível vai lá para o fim da fila. Então, se tem alguma possibilidade de negociação em empresa que esteja pré-falimentar, experiência própria, né? Melhor aquela história de um péssimo acordo, é melhor do que não, às vezes, não receber. Então, a gente tem que realmente pensar isso com cuidado, porque as coisas mudam e é isso aí. Mas vamos imaginar, então, que a empresa está em recuperação. Recuperação significa que ela tem uma possibilidade de voltar a exercer a sua condição financeira, né? A sua atividade. Né? E aí a empresa que está na atividade, que está contratando empregado, que está fazendo esse papel social dela, eu acho que é importantíssimo que se dê possibilidade dela se recuperar. Então, para mim, esse enunciado 113, ele é perfeitamente aplicável e realmente ele deve ser pensado mesmo com o respeito, né, que nessa concepção de uma possibilidade dessa empresa voltar a se recuperar e voltar a funcionar com todas as regras, com todas as possibilidades. As disposições previstas no 190 e 191 do CPC poderão aplicar-se aos procedimentos previstos nas leis que tratam dos juizados especiais, e aí vamos lá, né? Desde que poderão aplicar, que tratam, desde que não ofendam, olha aqui a terceira linha, os princípios e regras previstos nas leis, né? São as leis dos juizados especiais, 9.099, 10.259 e 12.153. Aqui, o cuidado aqui, no caso, né, desse enunciado 16 das jornadas de direito processual civil, é no caso relativo aos prazos que eu falei, que também a gente pode pensar no caso do sumaríssimo, que é muito parecido com os juizados especiais, né? Os juizados especiais, os juizados especiais vieram pensados pela CLT, aí a CLT ficou parecida com o Código de Processo Civil, e aí criou-se o sumaríssimo, que são parecidos com os juizados especiais. Então, na verdade, um retroalimentou o outro, então tem sempre esse diálogo aí entre o processo civil, os juizados especiais, está sempre um processo, como é que chama, se abeberando do outro, e há uma retroalimentação, há um diálogo aí muito, muito real entre Ai, meu Deus do céu, saiu aqui. Entre um e outro processo. Então, é possível, mas desde que não ofenda os princípios. Aí eu acho que o princípio que é mais contundente é realmente o da celeridade. Então, aí o juiz vai trabalhar com essa previsão de prazo, mas torna a dizer que se tiver ficado complexo o processo, o procedimento sumaríssimo, vamos tratar aqui vamos trazer para o processo do trabalho. Se tiver ficado complexo o processo, o juiz tem dois caminhos. Ele pode modificar o rito, ele pode tornar o rito que era sumaríssimo em rito ordinário, mandar fazer uma distribuição de classes, porque a gente trabalha com classe, né, para fins estatísticos como é que chama, no processo do trabalho, e eu acredito que a mesma coisa seja lá no processo civil. Então, o juiz, se ele vê que aquilo saiu pela calendarização, ele saiu da simplicidade do procedimento sumaríssimo, ele pode justificadamente mudar de rito, tá? E se, porventura, ele também perceber, aí no juizado especial,
juizados especiais, que isso está acontecendo, aí eu não sei se ele aí sairia dos juizados especiais, né? Então talvez aí não fosse tão simples igual é no processo do trabalho. No processo do trabalho, essa modificação de rito, porque é um rito, não é uma forma de, não é outro juízo, vamos dizer assim. Então, para o processo de trabalho, a modificação é viável e pode ser feita. Ou, no caso da gente imaginar que você tem um juizado, vamos imaginar, não vamos sair aqui dos juizados, não. Aí você pode fazer uma calendarização justificada, ainda que, por exemplo, a princípio ofenda o princípio da celeridade, mas se aquele caso ele justifica uma alteração do prazo lá dos juizados especiais, ele pode ser, sim. A mim me parece que é possível, sim, desde que justificado. O juiz vai ter que fundamentar caso ele esbarre com algum princípio dos juizados especiais, tá? Ele pode ser, aí está como é que chama, esse enunciado 413, eu trouxe aqui, né, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, né, que aí ele imagina, ele diz que pode, aí já é no caso especificamente do negócio jurídico processual, do 190 e não do 191. Vocês já perceberam que o 191 eu sou muito partidária, né? Mesmo sem ter dito que fiz calendarização, eu fazia em primeiro grau, né? Como disse, em segundo grau já é mais difícil, porque você tem um sistema mais amarrado, na realidade não é uma coisa sozinha, então a gente lá na primeira turma, até para mandar para um Sejus, que a gente escuta os outros colegas, né? Quem manda ao Sejus, que não é o relator, quem manda o Sejus, que é a turma, então assim, é mais amarrado, torna a dizer, por causa das metas, né? Que às vezes quem está, às vezes, estudando processo, talvez não imagine esse outro lado, né? O lado, vamos brincar, o metaverso, né? Que são as regras que ficam ali, as metas que ficam ali, né? Piscando, que o juiz tem que cumprir, mas, de qualquer forma, esse enunciado aí, o 413 do FPPPC, ele estabelece que é possível o negócio jurídico desde que observado o conjunto de princípios que orienta, ficando sujeito a controle judicial na forma do parágrafo único do artigo 190. Então, eu acho que só os processualistas, quando se reuniram, quiseram deixar claro que isso não era uma coisa apenas do processo civil lá do CPC, mas também que as leis... apesar de nas leis especiais dos juizados especiais não estar previsto, é possível, desde que não ofenda os princípios. Acho que sim, não vejo problema nenhum, né? Então, as proibições são quanto ao incapaz, porque o incapaz, na realidade, ele impede a realização, porque precisa de uma transação e a pessoa precisa ser capaz. Tem a questão da vulnerabilidade jurídica, né? E aí, temos aqui o enunciado 114, que os entes despersonalizados podem celebrar negócios jurídicos processuais. Então, não estão, né, quer dizer, a restrição é muito pequena para a celebração de negócios jurídicos e da própria calendarização processual. Então, ela é aplicável também, agora daqui a pouco nós vamos falar do processo do trabalho específico, né? Em relação à fazenda pública, que a fazenda pública, ela está no processo do trabalho, né? Seja como nos executivos fiscais, né? Como autora, no executivo fiscal clássico da Lei 6.830, ou também como o INSS, né, cobrando contribuições previdenciárias daquela decisão, daquela sentença, daquele acordo que tenha sido realizado no processo de trabalho. Então, nos interessa, sim, discutir se a fazenda pública ela pode realizar essas convenções processuais, né? Então, no direito público, aí a gente pega também esse Fórum Permanente dos Processualistas Civis, o enunciado 256, ele diz, né, que a fazenda pública pode celebrar a convenção processual nos termos do artigo 190 do CPC,
no mesmo sentido de que a Fazenda é o enunciado 17 das Jornadas de Direito Processual Civil e o 256 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Então, quer dizer, esses dois enunciados de fóruns que discutem o processo civil, eu acho isso super legal, eu falo com o DL sempre, que eu acho que há uma discussão bem estabelecida, né, das questões processuais, eu acho isso muito bacana, do que vem do processo civil, a gente pode se abeberar disso, então, por que não, né, se esses não são enunciados de jornadas de direito processual do trabalho, mas como a Fazenda Pública está no processo do trabalho, por que não imaginar ou admitir que esses enunciados possam também repercutir ou ser um sentido, né, que quando o juiz for analisar o caso concreto, o juiz do trabalho, ele possa reconhecer. Então, eu acho que sim, eu acho que ela pode fazer, sim, os negócios jurídicos, até porque aquela discussão sobre a indisponibilidade do direito público, hoje ela está bem avançada, né, como é que chama, no direito administrativo, no direito público. Vocês veem que hoje você tem câmaras de conciliação, de mediação, a Fazenda Pública cada vez mais fazendo acordo, estabelecendo, como é que chama, enunciados, até, por exemplo, quando você tem um enunciado lá do INSS, quem está aplicando ali no caso concreto, ele já pode reconhecer que a Fazenda Pública deve, né, ali quando ele está sendo atendido ali no INSS, no balcão do INSS. Então, quer dizer, são coisas que buscam agilizar, né, porque uma das coisas que a gente tinha muito, de certa forma, até como assim, quando entrou a Fazenda Pública no nosso processo, na fase, mesmo na fase de execução, a gente via esses entraves, né? Porque se você tem uma capacidade de negociação, etc., muito grande, eventualmente, com a parte, ali no processo, quando chegava a Fazenda Pública, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, o senhor tem que me intimar, tem que mandar o processo lá na minha sala, senão eu anulo o processo todo. Então, era assim uma coisa, sabe? O tribunal buscou fazer vários acordos com a Fazenda, porque começou a ter ruído de comunicação que impactava no processo da parte, né, ou mesmo da reclamada, que ela pagava as coisas e depois começava um outro processo pelo INSS, sendo que eram coisas que já tinham sido discutidas no processo, por exemplo, acordo que a gente estabelecia 70% de parcelas indenizatórias e que ela só ia ter que pagar 30%, lá vinha o INSS discutindo que tinha que pagar 100%, porque não podia negociar, porque era direito indisponível, quer dizer, então, você tinha por parte da Fazenda, uma atuação muito, como é que chama, impositiva, muito autoritária, muito não negociada. Então, eu acho que tudo que a gente admite hoje como sendo algo que é possível transacionar, claro que você não vai abrir mão de coisas que ainda estão em discussão, na Justiça, por exemplo, na Justiça Federal, a Justiça Federal não fechou em relação a isso, o próprio INSS não teve ainda uma posição do Supremo e por isso ele não vai reconhecer, ok, né? É dinheiro público, então eu acho que a gente tem que ter cuidado, sim, mas coisas que, né, por exemplo, o Glaucio que fala, a gente faz não sei quantos mil decisões iguais em relação a isso, e aí o INSS continua recorrendo, então, quer dizer, lá na Justiça Federal está muito avançado essas negociações que estabelecem coisas que não se vai recorrer mais, então, eu acho que essa abertura desse reconhecimento da Fazenda também, que tem coisas que ela não agiu de forma correta e que ela tem que recuperar, ainda que seja administrativamente, aliás, quanto melhor que seja administrativamente, para não impactar o judiciário, porque o INSS, vocês sabem, é um dos grandes litigantes. O INSS é um grande litigante, seja como réu, seja como autor. Ele é engraçado, porque tem alguns daqueles grandes litigantes lá do CNJ que eles têm uma posição processual clássica, ou eles são autores, ou eles são réus, né? Então, se não, o INSS não. O INSS teve um tempo na Justiça do Trabalho que ele estava nas duas posições, hoje não. Ele está lá, se você pegar a Justiça Federal sem fazer especificação, sem fazer especialidade da Justiça do Trabalho, você pegar a Justiça Federal como um todo, ele é o maior litigante.
porque ele está nos dois lados, ele está de um lado e de outro. Então, o INSS realmente, como ele impacta a sua atuação, ela impacta nesse sistema processual como um todo, inclusive nos índices, naquela radiografia que o CNJ faz dos justiças em números, e aí tem análises feitas pelos organismos internacionais, pelas empresas internacionais, né? Não sejamos bobos que, quando você vai pensar em segurança jurídica, é claro que você tem que ter uma segurança jurídica também da Fazenda Pública, né? Porque se você tem eu falo muito que a gente lida muito com parte pequena, processual pequena, né? Assim, do lado do autor, são pessoas que lá, como diz o Capelete, né? Tem uma ação a vida inteira, ou ações pequenininhas e coisa, então a pessoa só vai à justiça uma única vez na vida. Então, assim, ainda que a gente lide muito com isso, tem esse outro lado, que é coletivo, né? O INSS é um impacto coletivo imenso no processo de trabalho. Mas hoje, com as negociações que foram feitas, entre aí, no caso, ou o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ou mesmo essas negociações em relação a procedimento, data como é que chama, que o processo era enviado, o processo físico para a fazenda, o dia que eles buscavam, isso tudo simplificou sobremaneira. Isso é uma forma de negociação, ainda que não seja entre o processo, entre o juiz, mas é uma forma de negociação, sem dúvida alguma, com o tribunal. Então, eu sou partidária, né? Claro, eu gosto muito dessa história de você olhar o caso concreto, a especificidade do caso concreto, não passar uma régua como se tudo fosse igual, e aí a gente conseguir fazer uma prestação melhor de justiça. Eu acho que esse que é, talvez, o grande norte, ou a grande coisa que a gente tem que pensar, né, em termos de judiciário e de órgãos que tem que passar uma segurança jurídica para o particular, né? Então, assim, o INSS lá nas suas questões relativas à aposentadoria, ele precisa passar, né? O que é que, se a justiça reconhece que aquilo é devido, ele tem que pegar internamente e falar o seguinte: olha, já foi decidido, vamos parar de recorrer, igual tem sido feito. Isso é muito bom. Eu acho que isso é um reconhecimento de que o sistema de justiça, e não é o sistema jurisdicional, a gente pensando a justiça maior, né, como algo que inclui os grandes players, como também a fase administrativa do direito público, dos entes públicos. Eu acho que isso tudo ela conspira para a prestação de justiça, a um acesso à justiça numa visão ampliada muito melhor, né? Aí a gente vê aqui o enunciado 30, né? É cabível a celebração de negócio jurídico processual pela Fazenda Pública que disponha sobre formas de intimação pessoal. Isso ela fez muito, ela fez com o tribunal, a forma como ia ser intimado pessoalmente. Então, essa intimação ela era feita no conjunto de processo, então ele dava um despacho, né, no malote, e esse malote, então, nos processos que estavam lá, a intimação por essa assinatura, ela valia para todos. Então, isso é uma forma de agilizar, né? Isso não tem problema nenhum, está aí, ó, no Fórum Nacional do Poder Público, né? A cláusula geral de negócio processual é aplicável à execução fiscal. Isso aqui tem tudo a ver com o processo do trabalho, porque a gente tem os executivos fiscais. Lembram lá da aula da competência? Do artigo 114, que os executivos fiscais da fiscalização trabalhista, eles hoje são competência da Justiça do Trabalho. Então, aí a Fazenda, autora do executivo fiscal na Justiça do Trabalho. Então, ela pode estabelecer questões processuais, né? Ela pode estabelecer prazos, ela pode fazer negociação para além da negociação típica do crédito ou do bem jurídico que está se discutindo. Então, se você tem uma empresa que você está fazendo uma grande negociação com de vários empregados, por exemplo, por que não estabelecer uma negociação? Porque se é um processo coletivo, se é uma multa que se aplica a muita gente, não vejo se vai ser pago, gente, né? Se não vai entrar dentro daquela nossa parcela de anomia, ou daquilo que não foi
a nenhum tipo de justiça, de instância de justiça. O Abrits fala isso, qualquer tipo de instância de justiça, administrativa, negociação extrajudicial, ou mesmo poder judiciário. Por que não? Né? Se você estabelecer uma negociação e que aquilo vai gerar lá na frente o pagamento. Se você mantém, às vezes, porque a execução fiscal ele é muito fechada. A execução fiscal, a gente, inclusive, fez o manual, ele até não está tão desatualizado, ele está lá, como é que chama? Acho que está no site do tribunal. Quando for a aula dos executivos fiscais, eu vou fornecer esse manual para vocês. Foi escrito por mim e por duas colegas. Na época, a gente era juíza de primeiro grau, e foi na época como é que chama? Da reforma da Emenda Constitucional 45 de 2004. E a gente, então, passou a ter essa competência e a gente não tinha, então a gente tinha que estudar, né? Não tinha jeito. Então, como a gente estava pensando em fazer um estudo sistematizado, que foi um estudo que a gente realizou, inclusive, quando a gente entrou na magistratura, todo sábado, gente, é muito legal. A gente se encontrava na casa de uma, e aí levava os casos que tinham sido ou complexos, ou que a gente estava em dúvida, para discutir uma com a outra, e tinham também colegas do concurso anterior que já tinham uma experiência. A gente não tinha escola judicial nessa época, a gente então fazia meio que nas escolas judiciais, era esse grupo de colegas que discutiam os casos, né? Então, essa coisa da discussão de estudo de casos, que é um pouco que eu gosto de fazer, né, nessas atividades que eu proponho para vocês, é que essa coisa da pessoa discutir junto com o colega, de um igual, né? Eu acho que isso é muito bom, é muito crescimento. Então, a gente fazia. Aí, agora nós falamos assim, nós vamos escrever, aí o presidente do tribunal, à época, ficou sabendo que a gente ia fazer um manualzinho para nós, aí falou o seguinte, não, então, peraí, vamos fazer um manual para todo mundo. Aí ele deu um prazo para a gente ficar fora da jurisdição, colocou como é que chama, um colega para substituir em cada vara. A gente ia lá para a escola judicial, na realidade era um lugar que a gente tinha lá era uma sala com uns 3 ou 4 computadores para a gente digitar o que a gente estava escrevendo, aí a gente ficava lá, saía para almoçar. Então, assim, aí foi muito bom, esse material existe, e vocês vão ver, então ele é muito fechadinho. Então, essa história desse enunciado 9, desse Fórum Nacional do Poder Público, é muito interessante, esse regramento, essa utilização do negócio processual nessa fase ou nesse processo que hoje ele está dentro da Justiça do Trabalho. Tá? Aí vamos lá em relação aos negócios jurídicos e o processo de trabalho. Vocês já perceberam que eu não sou aversa a aplicação do artigo 190 e 191 do Código de Processo Civil no processo de trabalho. Sinceramente, não. Acho que se contém no controle, da mesma forma que a gente faz o controle com a conciliação, no caso da conciliação mesmo, a mim me parece que não tendo nenhum vício, nenhuma vulnerabilidade que está prejudicando ali uma parte processual, é uma possibilidade. Não pode ser uma regra geral, né? Não pode ser que sempre eu vou negociar, ou eu vou calendarizar o processo. Ele tem que ser analisado no caso concreto e tendo a justificativa, a fundamentação, melhor dizendo, a fundamentação, eu vejo que é possível, sim, o juiz, mas eu acho que como uma garantia para o magistrado, porque ele sai da vara, ele vai, e aí aquilo ali fica marcado, eu acho que ele deve fundamentar, porque é uma decisão, gente, é uma decisão. A admissão de um negócio jurídico processual, ou até mesmo a calendarização, são decisões dentro do processo, e como decisão, ela, em tese, ela pode, se não tem recurso na hora, né, ela pode ter recurso posterior. Então, é bom que isso seja, né, feito com a participação das partes, o juiz fundamente o motivo que ele está admitindo aquele negócio processual, ou por que ele está fazendo a calendarização processual, tá? Então, esse enunciado aqui, o 131, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, então ele tem uma certa... um processualista civil falando do processo do trabalho, né? Então, eles disseram nesse enunciado 131, aplica-se ao processo de trabalho disposto no artigo 190, no que se refere
a flexibilidade do procedimento por proposta das partes, inclusive quanto aos prazos, né? Então, essa é a visão do processualista civil em relação ao cabimento dentro do processo do trabalho. Mas aí, como eu disse, é uma controvérsia, né? Para outros, a previsão contida no artigo 190, ainda vocês veem que eu ainda estava usando essa expressão novo Código de Processo Civil, né? Que, aliás, não usem, já foi novo. Hoje ele já está velho. Então, é CPC/2015, tá? Não se aplicam os processos que envolvam dissídios individuais de relação de trabalho, tendo em vista que a CLT tem rito próprio, ordinário, sumaríssimo ou de alçada, conforme artigos tais, e aplicação do 769, 849, 852 da CLT e o 190 do Código de Processo Civil de 2015. Então, aqui eles estabeleceram uma data vênia, né? Data vênia, que naquele inciso 1 do artigo 114, que é onde tem a maior vulnerabilidade, vamos dizer assim, onde você vai encontrar efetivamente uma possibilidade de vulnerabilidade, uma possibilidade de você não ter uma transação com a compreensão de todos os atos, e olha, que vamos imaginar que a parte tem advogado, porque os postulantes, para mim, aí não dá para fazer negócio jurídico. Dá para fazer calendarização, porque o juiz participa, e aí a explicação para o reclamante, ainda que os postulantes, ele sendo capaz, e ele entendendo, e aí ele ratificando com assinatura, né, a ata, se você imprimir, ou constando, como é que chama, na ata que ele concordou com essa calendarização, para mim, eu acho que é possível, tá? Eu não faço essa exclusão, o negócio no sumaríssimo, o negócio jurídico no ius postulandi não dá, porque é aquilo que é feito como chama, fora da justiça, com advogados, e é uma coisa entre as partes. Uma pessoa que está sem advogado, a chance dela fazer algo fora da lei, fora do rito, né, dos ritos, é muito grande. Então, aí eu já tenho comigo que não vai ser aplicado. Mas, ainda que seja em relação de trabalho, tá? E que tenha rito próprio, ainda assim eu acho que essa previsão ela é possível quando você tem pessoas capazes, quando você não tem vulnerabilidade, nem miserabilidade, pelo menos aparente, ou que fique uma coisa assim, expressa para o magistrado, aí, por exemplo, ações de bancários. Ação de bancário, gente. Pô, que ele seja, hoje nem tem essa figura mais, que ele seja um office boy, ou que ele seja um segurança de uma empresa terceirizada de um banco. Eles têm conhecimento, entendeu? São pessoas que, assim, a gente vê que a pessoa está entendendo, ela tem uma conversa com o advogado no outro nível, sabe? Ela sabe o que está acontecendo. Não é o caso de uma pessoa que, sabe, trabalhou muitas vezes sem carteira assinada. Então, assim, sabe? Aí entra coisa demais no sentido de regras legais, né? E aí você tem realmente o rito, por exemplo, no caso sumaríssimo. Aí você não vai aplicar, você não vai abrir prazo, a pessoa não cumpriu, não assinou a carteira, entendeu? A assinatura da carteira é 48 horas, então tem umas coisas que não, sabe, não tem justificativa. Né? Mesmo aquela história de que ele não apresentou a carteira. Então, eu sempre falava aqui, não apresentou a carteira 48 horas, manda embora por justa causa. Você não vai ficar tendo uma pessoa trabalhando e sob sua responsabilidade, porque pode ter, inclusive, um acidente de trabalho, né? Pode morrer dentro da sua, como é que chama, trabalhando para você, sem uma carteira de trabalho assinada, porque isso aí tem seguros sociais e que ela vai ser amparada pelo seguro social público, entende? Então, assim, a carteira de trabalho, ela liga a vários, como é que chama, programas e como é que chama, benefícios sociais. Então, a assinatura da carteira, gente, não parar com essa história de que, eu assinei a carteira. Gente, assinar a carteira é um ato simples, hoje em dia ainda é virtual, né? É claro que se você quer fazer coisa errada, aí, assinar a carteira, hoje você tem uma ligação geral, né, por dentro dos sistemas da chamada super receita, né? Então, realmente. Mas se você está querendo fazer a coisa certa,
Nós somos aqui da área do direito, gente, né? Nós não vamos ficar ensinando ninguém a fazer coisa errada, nós não vamos, né? Mesmo que se a gente seja um advogado de partido, a gente não vai ficar fazendo isso, a gente vai orientar dentro da legalidade, porque é o seu dever ético, né? Quando você receber lá o seu diploma, o seu juramento é esse, é cumprir as leis da República, né? As leis, a Constituição Federal, né? Então, é isso. Então, eu acho assim que eu não vejo eu entendo o motivo dessa exclusão da relação de trabalho, mas existem relações de trabalho que são que não existe vulnerabilidade, vamos colocar assim. Então, eu não faria essa como é que chama? Exclusão a priori. Torno a dizer, a análise tem que ser do caso concreto, e não uma análise regra, tipo assim, por régua. A relação de trabalho não pode. Não, depende. E as outras podem. Às vezes você tem um sindicato tão pequeno, ou você tem cobrança de contribuição social contra acho que é a CNA, Confederação Nacional Agrícola, ela cobra de todo fazendeiro, como é que chama? No Brasil. Então, assim, teve uma época que a gente que eu só tinha na vara CNA. Autora, cobrança de contribuições previdenciais, está dentro lá daquele inciso que fala que as ações decorrentes de sindicatos e seus associados, aquele inciso lá da Constituição, é nossa competência. Então, na verdade, vinham as defesas, vocês não acreditam, o cara tinha não era nem fazenda, era um empreendimento pequenininho, trabalhava ele e a esposa, tinha empregado nenhum, e não sei o que, estava lá cobrando coisa. Então, às vezes, é muito menos possível um negócio jurídico processual numa situação dessa, do que numa relação de trabalho de uma pessoa que, eu não chego a dizer que é hipersuficiente, mas com certeza não é vulnerável. Ela está entendendo tudo que está acontecendo no processo. E, às vezes, para ela dar um prazo maior numa produção de prova, significa um acordo. E ela, como uma pessoa que trabalhou dentro de um banco, sabe quanto que o dinheiro vale. Existem estudos que mostram que, se você receber, acho que eu não sei se é 20% ou 30% do valor, né, que você está pedindo, ou que seja devido, se o processo durar, igual aquela história da análise econômica chama de quando você compra um carro novo, você tem que ficar no mínimo 5 anos com ele para ter valido a pena você ter o prejuízo que você tem de um ano para o outro, ou só você colocar a mão no carro. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Então, advogado, eu acho que o advogado tem que trabalhar também com essa possibilidade, ainda que tenha juros, antigamente o IPCAE, né? E o IPCAE, ele era realmente melhor do que uma aplicação financeira. Então, a gente via claramente processos que não se resolviam porque a pessoa estava fazendo uma aplicação financeira, quando não era vendido o crédito, né? Tem isso ainda, né? É um outro problema que a gente tem. Mas vamos lá. Mas o TST, gente, ele, nessa instrução normativa 39 de 2016, ele se colocou desfavorável. Tá? Então, ele diz lá no artigo 2º, inciso 2, na instrução normativa da 39 de 2016, que não é compatível o Instituto da Negociação Processual, não fala nada da calendarização, tá, gente? Entre normas não aplicáveis, quer dizer, que são não aplicáveis ao processo de trabalho, porque eles falam, essa instrução normativa 39, o TST falou o seguinte, isso aqui aplica-se ao processo de trabalho do Código de Processo Civil de 2015, e isso não se aplica. Então, se vocês forem fazer prova da OAB aí, dá uma olhada nessa instrução normativa, que lá o TST se arborou em como é que chama? Intérprete. Intérprete. Então, assim, o que eu estou falando aqui para vocês, do negócio processual, é a professora Adriana, cientista, falando e mostrando para vocês o porquê que essas aplicabilidades e não aplicabilidades de uma forma de régua geral, elas não levam em consideração a possibilidade do caso concreto. Elas estabelecem uma regra, e aí, data vênia, eu acho que o TST, ele, nessa instrução normativa, ele realmente quis, sei lá, diminuir o espectro do que estava vindo em termos de teses da aplicação, na época, do novo Código de Processo Civil, que vocês veem que a instrução normativa é de 2016, é o CPC de 2015, e ele, então, ele tratou de falar assim, fazer como um intérprete geral. Isso aplica, isso não se aplica. Então, para nós,
dentro da justiça, a gente até pode criar regra, mas dentro daquela linha da segurança jurídica, isso não passa no tribunal, e muito menos no Tribunal Superior do Trabalho. Então, seria barrado direto. Se aplicou uma norma que era do CPC e que essa instrução normativa falava que não era para aplicar, que não era cabível, então, nesse caso, você não vai conseguir essa aplicabilidade, tá? Mas, eu torno a dizer, a calendarização, que é com a participação do juiz, aí não tem nenhuma, como é que chama? Essa condição desfavorável. Até porque essa jurisprudência que eu estou trazendo aqui, ó, que é esse conflito negativo, o juiz, eu acho que foi, peraí só um minutinho, deixa eu ver aqui o nome, foi o redator, o ministro Douglas Alencar Rodrigues, ou seja, o ministro José Dezena da Silva, ele, na verdade, ele era o relator, o Luiz José Dezena da Silva, ficaram vencidos ele, o Evandro, o ministro Evandro Valadão e o ministro Renato Paiva, que foi o que aposentou agora e que foram 3 vagas, não, 3 desembargadoras para concorrer à vaga, 3 mulheres. Então, necessariamente, será uma nova ministra na vaga do ministro Renato de Lacerda Paiva. Então, nesse caso aqui, ó, o ministro Douglas reconheceu havia um ajuste entre as partes, uma questão de prorrogação de competência, da nossa competência relativa. A gente já falou sobre isso, que é possível essa negociação. Então, ele fala aqui, ó, tá vendo? Tem necessidade de analisar de ofício o acerto ou não da decisão declinatória proferida pelo juiz suscitante a quem compete instruir e julgar a reclamação trabalhista. Nesse caso aqui, o que foi reconhecido? As partes quiseram fazer essa negociação, o juiz de primeiro grau recebeu, ele concordou, vamos dizer assim, com esse negócio jurídico processual em relação à competência, que é relativa, então não está dentro das coisas não transacionáveis, não conciliáveis, que seria uma incompetência absoluta. Vamos imaginar, eu estou lá resolvendo uma questão de uma esposa que foi empregada de um, como é que chama, de um ex-marido. Aí ele falou assim, nossa, doutora, nossa, a senhora está dando tanto condição da gente negociar aqui, nós já estamos querendo estabelecer a pensão para o meu filho, não sei o quê. Não, isso é novidade absoluta, né? Negociação de questões de família dentro da vara do trabalho. Então, isso é questão de competência absoluta, jamais poderia ser feito, ninguém iria reconhecer uma coisa dessa. Em que pese ter juiz meio biruta, que tem coisa aí que a gente escuta que ele fez, questão, por exemplo, relativo a reconhecimento de acidente para fins do INSS, umas coisas assim que você fala assim, aí, né, não tem coisa aqui que não vai funcionar. Não tem competência para isso, né? Não tem competência material. Mas, então, eu trouxe aqui que foi admitido pelo Tribunal Superior do Trabalho, uma discussão grande, porque foi, inclusive, da SBDI 2, uma questão relativa à ação rescisória, tá? Tinha uma ação rescisória aqui discutindo essa questão da competência, e o ministro, então, ele entendeu que tinha sido válido essa admissão pelo magistrado de primeiro grau, né, dessa competência em razão do lugar. Vamos lá. Agora, vamos falar um pouco das nulidades. O sistema de nulidade do processo do trabalho, ele tem um princípio que é um princípio que também se aplica ao processo civil, mas talvez pela simplicidade do processo do trabalho, algumas coisas ficam um pouco mais, mais possíveis de serem arrumadas ou validadas quando você pensa, quando você vê o regime, o sistema de nulidades do direito processual do trabalho. Então, a primeira questão que a gente tem que trazer aqui, né, o primeiro plano de qualquer ato jurídico é o da existência. Então, vamos lá, lembra que a gente falou lá do ato jurídico, do negócio jurídico? Então, ele tem que existir. E aí, quando ele existe, aí a gente já pensa em analisar o efeito de alguma coisa apenas se o ato existir, tá? Então, se o ato é inexistente, ele não tem que ser analisado o efeito. Então, vamos lá. Aqui a gente traz um exemplo do como é que chama?
do Felipe Bernardes, que é um novo processualista do trabalho, um menino muito, muito inteligente, o livro dele é bem interessante, né? Que ele diz assim, uma petição de recurso não assinada. Trata-se de um ato que não existe perante o processo, pois não se sabe da sua autenticidade. O advogado, neste caso, ele pode ser intimado para assinar a petição. O que se fará não é sanar o vício, mas sim aperfeiçoar o ato. É trazer um elemento que faltava para que aquela manifestação possa caracterizar-se realmente como um ato processual. Então, se a gente pensa aqui no processo civil, o processo civil vai dizer o seguinte, né? Não existe. Ninguém vai intimar nada, advogado para assinar nem nada. Mas a visão do processo do trabalho é que há uma inequívoca demonstração de vontade de recorrer. Às vezes, quando você tinha a petição, escrita, aí a culpa é sempre do estagiário, né? Ele errava e protocolava, deixava na vara a cópia exatamente que não tinha sido assinada pelo advogado. Ele levava para trás a que sim tinha sido assinada e protocolava sem estar assinada. E aí você via escrito cópia, etc. Então você via que tinha sido alguma coisa ali. Aí você, então, pega e, vamos prejudicar o advogado, vamos prejudicar a parte. Não, eu acho que nesse caso é tentar sanar, né? Eu acho que é uma coisa de uma cooperação mesmo, né? Não há dúvida de que quer recorrer, aí é um recurso a menos, mas é um recurso a menos de uma forma, para mim, que eu acho que não tem que ser um recurso a menos, né? Porque você vai colocar, tudo bem, você quer, eu quero expor o erro do outro, tá bom, então você nunca errou, né? Eu nunca tive uma sentença juntada no auto que não estava, no processo que não estava assinada. Como assim? Secretaria fazia a mesma coisa. Tanto que eu passei a assinar todas as cópias, para não ter... Porque, na verdade, quando eu estava lá, 3 anos depois, como é que chama? Gente, desculpa aqui, tá? Eu não sei por que esse negócio está aparecendo. Mas aí me ligava, doutora, a gente viu aqui, nós estávamos fazendo, vem correção aqui, a gente estava fazendo, olhando os processos, a senhora não assinou o processo, a senhora não assinou a sentença. Ora, como não assinei a sentença? Claro que eu assinei, juntou a outra cópia. Então, o advogado levantou isso. Então, quer dizer, o advogado aceitou esse equívoco meu, o processo eventualmente recorreu, a parte aceitou a sentença, o processo continuou, e aí, então, o advogado, eu vou pegar ele no contrapulo, no pulo, para evitar um recurso. Não, acho que não, acho que nesse caso aqui, alguns podem entender que o ato é inexistente, porque não está assinado, mas eu acho que nesse caso é uma possibilidade de se sanar essa nulidade, tá? As nulidades processuais estão no plano da validade dos atos jurídicos. A nulidade de um ato processual se caracteriza quando a manifestação de vontade é feita em desconformidade com o que é prescrito pelo ordenamento jurídico. Essa desconformidade fará com que o ato seja nulo e este não tem aptidão para gerar efeitos jurídicos. Qualquer nulidade processual, ainda pus aqui, né? Este ponto é de grande importância, pois abrange uma diferença entre a nulidade processual e a nulidade material, depende de um pronunciamento judicial. Ou seja, não existe nulidade processual de pleno direito, ela precisa ser declarada, né? Então, ela é uma grande diferença da nulidade de direito material. No âmbito do direito processual, existe uma divisão, né, entre nulidade absoluta e nulidade relativa. Quando a nulidade relativa, ela pode ser consolidada, ela pode ser consertada, ela pode ser consolidada, convalidada, enquanto que a nulidade absoluta, ela não cabe essa possibilidade. Na nulidade absoluta, a violação de uma norma pública,
é interesse muito mais da sociedade, do Poder Judiciário, do que das partes. Então, por exemplo, né, normas sobre competência absoluta, competência funcional, competência material. Aquele caso que eu dei o exemplo lá, que eu resolvi, então, conciliar as partes para estabelecer pensão para o filho, dividir bens, questão, por exemplo, que diz respeito a direito sucessório. Então, também eu vou falar qual que é a cota-parte de cada parte. Eu nunca dividi cota-parte de herdeiro na Justiça do Trabalho. Eu sempre enviei para o juiz de sucessão, porque eu não sei se as partes estão trazendo todos os herdeiros. Por exemplo, a empresa, às vezes, entrava com uma consignação em pagamento, porque o empregado tinha morrido, e aí ele, às vezes, não sabia para quem pagar. Então, eu recebia o dinheiro e enviava para o juízo, quando tinha, né? Porque às vezes nem tem, né, gente? Porque às vezes a pessoa não tem bem nenhum, nem para fazer um arrolamento. Então, às vezes eu deixava em caderneta de poupança, mas eu não estabelecia quião, eu não estabelecia cota-parte, porque eu achava que eu não tinha competência para estabelecer isso, porque essa é a competência do juízo, como é que chama, de sucessão, não minha, de dizer, fulano tem 25%, tem colega que faz, mas, né, é uma visão mais ampliada, vamos dizer assim, da possibilidade de você trazer direitos dos outros. Alguns falam que se a gente faz isso no acidente de trabalho, por que não vai fazer nos direitos dos herdeiros? Mas eu acho que direito de herdeiro é mais complexo, muitas vezes. Às vezes não, né? Que às vezes é pouco, às vezes é uma verba rescisória do que um acidente de trabalho. Então, a gente realmente, novamente aí, gente, tem que olhar o caso concreto, né? Normas com relação à citação, é uma norma, né, de ordem pública. A observância do princípio do contraditório, não se pode abrir mão do princípio de contraditório, se ele não for respeitado, há uma nulidade absoluta, né? E prazos mínimos estabelecidos na legislação. Então, por exemplo, você dá um prazo de defesa de 24 horas, né? O prazo do ato processual mínimo é 48 horas. Então, se você estabelece um prazo inferior àquilo que a regra geral estabelece, ou mesmo o artigo do CPC que diz que o prazo para a prática de ato processual, quando não está previsto, são 5 dias. Então, isso é um grande há uma grande possibilidade de isso ser uma nulidade absoluta. Então, está aqui, né? Houve desrespeito a uma norma de ordem pública e, nesse caso, não há preclusão. Então, esse processo pode estar lá na frente, né? A parte está cumprindo lá o acordo que eu fiz de pensão do filho, e aí ele vira e fala assim, isso aqui é nulidade absoluta, isso que não vale. Então, pronto, vou arguir aqui agora. Não é convalidado pela aceitação, entendem? Então, isso aí é diferente da nulidade relativa, né? E o judiciário pode reconhecer a qualquer momento essa questão da incompetência material, ela é muito comum ela ser reconhecida em órgãos superiores, né? E pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Então, isso é algo que o juiz deve ficar atento, porque, às vezes, o colega anterior pode ter dado um momento dele de se sentir competente para tudo e ele não ter essa competência, né? Na nulidade relativa à violação de uma norma que diz respeito a um interesse particular, então aí o caso concreto ele fica mais forte, né, para a gente analisar. Esse reconhecimento ele diz muito mais respeito ao interesse privado, e aí, nesse caso, não é possível o reconhecimento de ofício, né? Então, nesse caso, a princípio, ela fica convalidada pelo decurso do tempo. Então, igual aquele caso lá do TST, né? Que lá era ação rescisória, mas se fosse um recurso de revista com uma nulidade relativa, as partes, né, aceitaram esse decorrer, então a possibilidade de ser arguído, depois que passou um tempo, isso é muito, muito pouco provável, né? Aí eu estou dando mesmo o exemplo da competência territorial. Aqui, eu trago para vocês uma decisão, dessa seção, da subseção 2, especializadas em dissídios individuais, né, da ministra Maria Helena Malman, que ela é relativamente recente, né, que fala de uma empresa com sede em Portugal, né, o reclamante ajuizou uma ação trabalhista contra uma empresa com sede em Portugal, a qual foi distribuída para a 26ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, local em que teria sido realizada a entrevista de emprego,
No referido juiz da 26ª, declarou-se ex officio em competência para apreciar a julgar a demanda e julgar a causa, né, sob o fundamento de que não ficou comprovado que o contrato de trabalho foi celebrado em Belo Horizonte, e considerando o fato de que o reclamante era domiciliado na cidade de Cariacica. Então, a competência foi declinada para a cidade de Cariacica, né, não, para uma das varas de trabalho de Vitória, no Espírito Santo, porque é da competência de Vitória, não tem uma vara, pelo menos na época não tinha uma vara lá em Cariacica, né, Cariacica. Esse, então, também suscitou o conflito negativo de competência, dizendo que, nesse caso, não era competente, porque ele entendeu que lá não havia que o domicílio não era um elemento para caracterizar a competência da vara de Cariacica, né? Então, a competência de foro está relacionada à eleição do lugar onde a ação será proposta e tem cunho relativo, conforme previsto, ela até usou um artigo do Código de Processo Civil, 63. Então, conforme a OJ 149, não cabe declaração de ofício de incompetência territorial no caso do uso pelo trabalhador da faculdade prevista no 651, parágrafo 3º da CLT. Nessa hipótese, resolve-se o conflito pelo reconhecimento da competência do juízo do local onde a ação foi proposta. Olha, para vocês verem, aqui, ó, o juiz da 26ª vara, ele declarou ex officio a incompetência, entendem? Então, não foi a parte, foi a empresa de Portugal que disse que não podia seguir em Belo Horizonte. Na realidade, foi o juiz que disse que deveria ser juízo lá do domicílio, utilizando a regra do 651 para terceiro. Aí o juiz suscitou o conflito negativo, dizendo que o juiz de lá não poderia ter suscitado ex officio, porque é uma nulidade relativa. E tem toda a razão o juiz do Espírito Santo. Esse juiz da 26ª não poderia ter feito esse controle numa competência relativa. Ele só poderia fazer esse controle ex officio em incompetência absoluta, tá? Os princípios da nulidade, né? Você tem da instrumentalidade das formas, então isso é um princípio que orienta toda a sistemática da nulidade no processo do trabalho, da transcendência do prejuízo. Então, nesse caso, por exemplo, olha para vocês verem um prejuízo, a empresa não levanta a questão da incompetência. Às vezes esse rapaz estava morando em Belo Horizonte, ou o advogado que ele contratou tinha escritório em Belo Horizonte, que para ele tanto fazia, ia a Cariacica ou ia a Belo Horizonte, que ele estava, vamos supor, morando em Portugal. Não sei. Ele já ajuizou em Belo Horizonte. O juiz não pode declarar isso ex officio, né? Então, você tem que pensar nessa transcendência. Se houve prejuízo para as partes, ninguém está alegando nada, é o juiz que está fazendo de ofício, né? Princípio do interesse da declaração dessa nulidade, tem interesse em declarar essa nulidade, né, essa eventual nulidade, e você tem que lidar com o princípio da boa-fé objetiva, porque é o princípio do interesse, né, da utilidade ou do aproveitamento dos atos processuais. Ainda que se declare uma nulidade, o juiz tem que estar muito atento até onde, né, até onde o ato gerou efetivamente efeito. Então, por exemplo, às vezes, quando a gente anula porque houve o cerceamento de produção de uma prova, ou de provas, né, a gente tem que aproveitar o restante. O depoimento pessoal não tem por que anular, tem que ser aproveitado, não tem nada a ver. O fato do juiz ter impedido a oitiva de uma testemunha com o fato dele ter escutado outras testemunhas. Então, a gente anula somente o ato do impedir a oitiva daquela testemunha. Agora, se ele impediu a oitiva de todas as partes, né, das partes e das testemunhas, então você tem que anular tudo, não tem nada que pode ser aproveitado. Aquela audiência de instrução, ela toda nula, ele impediu toda a prova naquela ata. Então, a princípio da utilidade ou do aproveitamento dos atos processuais, ele leva em consideração a manutenção no processo, desculpa, de todos os atos que possam ser aproveitados. Então, esses princípios, eu sei que vocês já trabalharam com eles no processo civil, eles também se aplicam
ao processo de trabalho. Lá como é que chama? No material que está lá para vocês, no PDF que está lá para vocês, o material escrito, tem vários exemplos desses princípios sendo aplicados em jurisprudência no processo do trabalho, tá? Para a preclusão. A preclusão no processo do trabalho, ela é muito parecida com o processo civil, né, que é a perda de uma faculdade ou de uma prerrogativa processual, então até aí está tudo igual, né? A preclusão temporal é o prazo, a perda de prazo, né, pelo decurso do tempo. Então, se eu tenho um prazo para manifestação em 5 dias e eu não requero uma prorrogação desse prazo e o juiz não me defere a prorrogação, eu posso até discutir que ele deveria ter me dado a prorrogação do prazo, mas se eu não falar naquele prazo, ou se eu não recorrer, vamos dar o exemplo do recurso, que eu acho que é mais contundente esse exemplo, né? Eu tenho 8 dias para recorrer. Se eu não faço o recurso no 8º dia, não protocolo o recurso no 8º dia, existe uma preclusão, né? Uma preclusão aqui, que no caso é temporal. A preclusão consumativa é a perda de uma faculdade ou a prerrogativa processual em razão de um sujeito processual já ter praticado anteriormente o comportamento que deseja novamente praticar. Então, se ele já recorreu, né, ele já recorreu. Então, existe aqui uma preclusão consumativa. Então, quando se faz um recurso, tem que se ficar atento se não tem um embargo de declaração correndo. É claro que você vai poder entrar com recurso sobre o tema do embargo de declaração. Agora, quando a extensão do embargo de declaração, se o juiz pega e diz lá que quando ele vai, tem uma orientação que diz que quando o juiz vai fazer está lá me chama na CLT, quando a gente for falar de recurso, vocês vão ver. Quando o juiz for dar efeito modificativo ao julgado nos embargos de declaração, ele deve dar vista à parte contrária dos embargos de declaração, ou seja, garantir o contraditório, para que a parte, eventualmente, possa te convencer, né, participar do processo no motivo, gerando uma possibilidade de convencimento no sentido contrário ao que está no embargo de declaração, dando aqui um exemplo, né? Então, se existe essa situação, se você for intimado para manifestar de um embargo de declaração e há uma possibilidade real de uma modificação do entendimento, por exemplo, uma verba que foi julgada prescrita com o reconhecimento de uma não prescrição, por exemplo, que foi um erro o reconhecimento da prescrição, aquilo vai gerar um efeito processual amplo. Então, talvez seja melhor não entrar com com o recurso ordinário antes de se ter o provimento jurisdicional em relação ao embargo de declaração, tá? Porque isso vai impactar no tipo de recurso que você pode vir a ter que fazer. Então, a atenção a esse prazo de recursal, o advogado deve ter uma atenção muito grande, porque as coisas podem mudar ali. Agora, se o juiz recebe o embargos e não abre vista à parte contrária, você já pode ir preparando, caso você vá recorrer, você já pode ir preparando, porque há a possibilidade de ser uma alteração pequena ou um esclarecimento, ela é muito maior do que qualquer tipo de modificação, até porque geraria nulidade se você não deu vista à parte contrária, exceto se essa nulidade lhe aprover, exceto se não houver prejuízo, que aí o princípio da prejuízo, ele incide. Então, se não houver prejuízo, essa eventual nulidade, ela transcende, ela é o ato aproveitável, porque o juiz não te deu vista, mas julgou de uma forma favorável a você, tá? O que seria favorável é não reconhecer nos embargos de declaração aquela prescrição que a parte queria que você reconhecesse, tá? A preclusão lógica é a perda de uma faculdade ou prerrogativa processual em razão de o sujeito processual ter praticado, anteriormente um ato processual em sentido oposto ao ato processual que pretende aplicar. Então, por exemplo, quando você faz um depósito para você discutir a execução, você tem que deixar muito claro, quando você faz esse depósito, que esse depósito é um depósito feito como garantia do juízo e não como pagamento.
Porque se você constar, se você nada constar, ele vai ser entendido como pagamento, e pagamento depois você não vai poder entrar com os embargos de declaração. Então, porque é uma preclusão lógica. Você pagou, como é que agora você vai discutir a execução? Então, tem que ficar muito atento com essas questões que estão dentro do PJE. Para que você está fazendo esse depósito? Você está juntando esse depósito para fins de garantia, coloca lá como título, e coloca também, onde for possível, como é que chama? Na guia, que é para você discutir o processo. Porque se você não colocar nada, vai se entender que é para pagamento. Depósito, né? Depósito, o natural que seja pagar. Não é o natural que você vai brigar, né? O natural que você esteja de acordo. Então, se você deposita, tem lá uma intimação para você pagar tanto. Você está lá, depósito para pagamento. Pagamento é pagamento, gente. Não é garantido o juízo, né? Então, existem essas preclusões, a gente trabalha com elas também. Acho que seria prudente, seria bom vocês darem uma olhada lá no material. Exemplos, se caso isso não tenha ficado tão claro para vocês neste momento, tá? Bom, gente, então, novamente aqui o meu e-mail, né? Eu agradeço a participação de quem foi possível estar aqui hoje, né, na aula, ok? O Wilson, tem alguma pergunta no chat? Eu não percebi. Não tem nenhuma não, professora. Então é isso, gente. Então, daqui a pouco o Fabrício está entrando, né? Então, até segunda-feira, não é isso? Deixa eu ver aqui na nossa... no dia 10/12, na segunda-feira, a gente tem uma aula 14, né? Que vai ser presencial, e a nossa atividade avaliativa 2, a WIC individual, que vai ser encaminhado pelo e-mail. O e-mail está aí, não esqueçam que esse e-mail, se puderem enviar com cópia para o Wilson, também seria muito bom, né, Wilson? O Wilson, exatamente. O Wilson F. Monteiro, @hotmail.com. Vou colocar aqui no chat. Coloca no chat aí, e seria muito bom que nós dois recebêssemos, né, as atividades. Podem enviar logo, esteja pronto, tá, gente? O prazo é máximo até o dia 10, podem enviar antes, se preferir, tá bom? Então, é isso, muito obrigada, gente. Estou interrompendo aqui o compartilhamento. Professor, então, uma dúvida que agora apareceu, o Radamés perguntou, ao dizer 5 laudos, são 5 páginas. Na realidade, se você for fazer uma capa, a capa não conta não, tá, gente? Então, laudas que eu digo aqui escritas, tá? Páginas, se você colocar, por exemplo, uma capa bonita, ela não conta para o seu trabalho não, tá? No caso aí, viu? Tá joia? Tá esclarecido? Sim, esclarecido. Respondeu no chat. Então, tá bom, gente. Muito obrigada, e a gente está à disposição. Pode também ficar à disposição aí para qualquer dúvida que vocês tiverem, manda lá eu vi o Norton aqui, obrigada a você, Norton. O Norton está sempre em contato com a gente aqui, e é isso. Bom dia a todos, tá? Um abraço.